A você que acompanha o Destaque Regional, seja muito bem-vindo a essa edição do Esporte DR. Hoje é terça-feira, dia 4 de outubro, e vamos atualizando as informações sobre as competições que estão em andamento em São Lourenço do Oeste e região. A 29ª edição dos Jogos Abertos de São Lourenço do Oeste, o Jaslo, chega ao fim da primeira fase de disputas. No futsal, naipe masculino, os jogos foram encerrados na sexta-feira, dia 30. A fase mata-mata terá início na próxima sexta-feira, dia 7. Joel Garcias, articulador da competição e integrante do Comitê Desportivo Municipal, fala sobre o andamento da competição no Esporte DR de hoje. Semifinalistas do Campeonato Municipal e Regional de Futsal de São Domingos foram definidos. As últimas rodadas foram realizadas na noite desta segunda-feira, dia 3. Disputas do xadrez é realizada pelos Jogos Abertos de São Lourenço do Oeste. A agenda é válida para a fase inicial da competição e acontece hoje no ginásio Adilson Rogério da Croce. Mulheres vão à cancha de bocha pelo 29º Jogos Abertos de São Lourenço do Oeste. 2 confrontos de bocha no naipe feminino estão programados para a noite de amanhã, quarta-feira, dia 5, no Centro Esportivo. A fase microrregional dos Jogos Abertos da terceira idade é realizada em São Lourenço do Oeste. O Centro Esportivo sediou os confrontos nesta terça-feira, dia 4. Futsal São Lourenço dá início a uma maratona de jogos. Nesta terça-feira, dia 4, a equipe enfrenta o JEC pela Série Ouro e amanhã vai à quadra em São Francisco do Sul contra o São Francisco Futsal pela Copa Santa Catarina. Estas e outras informações você acompanha aqui no Esporte DR. Venha para o Chapecó Grill. De segunda a sábado, ofertamos um dos maiores e mais diversos buffets de São Lourenço do Oeste. São diversos tipos de saladas, pratos frios, pratos quentes e a maior diversidade de carnes em grill. Estamos na Avenida Brasil, número 745, junto ao Ítalo Supermercados. Setembro é o mês do cliente e a Império Esportes estendeu as promoções. São ofertas com descontos de 20% a 50%. E mais, para presentear nossos clientes em compras de qualquer valor, você concorre no sorteio da Camisa do Brasil. Ele acontecerá no dia 30 de setembro. Venha a Império Esportes. Estamos na Ernesto Belter, na antiga Pascoaloto Esportes. Ou, se preferir, chama no WhatsApp 49-3344-1151. Voltamos com o Esporte DR e vamos trazendo informações sobre o andamento da 29ª edição dos Jogos Abertos de São Lourenço do Oeste. Para conversar conosco, convidamos o Joel Garcias, articulador esportivo do CDM e articulador dessa competição. Joel, seja bem-vindo ao Esporte DR. Obrigado mais uma vez a você pelo espaço, Alípio, e a toda a produção aí da tua equipe, né? Para a gente comentar um pouquinho, né, do andamento do Jaslo, agora que a gente encerrou na última sexta-feira as primeiras fases do futsal masculino, que são as modalidades que mais proporcionou aí mais jogos, né? E assim teve um tempo um pouco maior para poder realizar essa primeira fase. Então, com o encerramento na sexta-feira, essa semana a gente inicia já os trabalhos da organização da tabela, a classificação, para já na sexta-feira, dia 7, a gente iniciar já os jogos mata-mata, que daqui para frente agora todos os jogos na classe A e B do futsal no Jaslo, elas são eliminatórias. Então, a gente acredita que foi uma boa competição aí até agora e vamos dar continuidade nessa segunda fase agora. Joel, falando da primeira etapa ainda, qual que seria a tua avaliação? Tu comenta que a competição andou bem, mas o que surpreendeu ou o que ficou um pouquinho abaixo do esperado nessa primeira etapa? Olha, Lipe, na verdade, as duas classes, que como a gente teve a ideia de fazer uma classe B para valorizar também as equipes um pouco, que tem um pouco mais dificuldade de organizar a questão das equipes, né, até pelo nível técnico, então a gente priorizou duas classes. A equipe da classe A a gente viu que foi assim muito equilibrada, né? Tanto que das 15 equipes que participaram, apenas 12 caíram fora, né? E a disputa ali foi bem acirrada até nas últimas rodadas, né? Então nenhuma partida que aconteceram nas últimas rodadas teve uma equipe já classificada ou uma equipe fora. Então a disputa foi muito forte nessa questão, né? Então o equilíbrio que proporcionou a Série A, surgiram boas equipes, né, organizadas, né? Então teve uma mescla esse ano também com 2 jogadores de fora, né? Todas as equipes puderam se reforçar e isso aumentou também o índice técnico da equipe, né? Da modalidade da competição. Então eu acredito que vai ser uma disputa assim, bem acirrada agora nesses mata-mata. E a Série B para nós foi uma surpresa porque além de ser uma quantidade muito grande de equipes, né, um nível também bom,
né? E a gente agrega aí talvez essa participação para mais equipes mais de empresas, né? Equipes que jogam, né? Gostam de jogar aí uma competição no município com menos atletas, né? Porque como o futsal se usa menos atletas, então é mais fácil de você conseguir construir uma equipe, né? E essas entidades, essas equipes que formadas, provavelmente elas vêm mais de equipes de empresas, de amigos de trabalho, né? E algumas associações que tem no município que fizeram 2 equipes, né? Que proporcionaram jogar a Série B. Então a gente já está pensando, talvez na próxima edição, em fazer uma terceira classe justamente para diminuir um pouco menos a quantidade de jogos, né? E proporcionar que os níveis técnicos variam, né? De uma classe elite mais forte para uma média, que é a Série B, e também dá oportunidade para que novas equipes vão surgindo numa classe C. Então é uma ideia que a gente vai surgir ano que vem, mas assim, a princípio a gente está muito contente pelo andamento da competição. Graças a Deus, até agora, acredito que 99% da competição foi muito bem realizada, né? A arbitragem podendo fazer um trabalho bem interessante, né? Nós temos uma arbitragem de um alto nível em São Lourenço, né? Eu cito isso porque nós temos árbitros que trabalharam aqui, que continuarão trabalhando com nós, que fazem parte da Liga Nacional, né? Apitam uma Liga Nacional, inclusive fizeram vários jogos aí, então são árbitros rodados, né? Tem muitas competições na região onde eles participam, né? Então, assim, não é fácil você coordenar uma modalidade onde o nível técnico aumenta e você precisa ter uma arbitragem de qualidade. Então, a gente fica muito contente pelo trabalho deles e espera que as equipes entendam que o jogo tem que ser dentro das 4 linhas e eles vão continuar fazendo o trabalho deles, e as equipes se organizando, que a gente ficou muito feliz também com a participação de todos os dirigentes das equipes, né? Sempre muito atenciosos, sempre procurando cumprir os horários, né? Isso é legal, é importante para que o crescimento da modalidade seja cada vez maior. E sem incidentes, essa primeira etapa foi um que o outro caso isolado, né, João? Lipe, eu não digo que foi 100%, porque teve alguns lances, mas isso aí é normal, né? A gente teve apenas um caso de a gente ter que fazer uma punição, mas assim, já foi cumprida durante a competição, inclusive os atletas já estão jogando, né, a competição novamente. E assim, eu acredito que o nível técnico melhorou, justamente melhora essa questão também para a arbitragem e também para as próprias equipes entender que é uma competição municipal, né? E o futsal é uma modalidade que aqui em São Lourenço tem bastante praticante, como eu falei antes, por ser menor o número de participantes, né? Então é mais fácil de você poder organizar. E dividiu, né? Dividiu bastante as equipes, e a forma de se trazer 2 atletas de fora também ajudou com que as equipes pudessem reforçar, e assim também teve bons jogos, né? Tivemos no começo, aí, quando estava um pouco mais quente, bastante pessoas no ginásio, né? Praticamente todos os jogos nós temos um público bom, e acredito que agora, no decorrer desses mata-matas, cada vez o público vai aumentando mais, né? Então a gente está tentando fazer uma programação boa para que a gente encerre o Jaso no mês de novembro. E a participação do veterano e do Master, como é que foi? Legal, na verdade o Master ainda tem mais 2 rodadas, né? Já praticamente já tem 1 ou 2 equipes já classificadas, as demais vão buscar a classificação aí, né? A gente faz rodada uma vez por semana em cada naipe, justamente para poder proporcionar que não dê choque, porque a maioria dos jogadores que jogam Master jogam também o veterano, né? São 2 categorias que elas são jogadas por atletas no Master, jogam no veterano quase a idade de Master. Então o veterano como deu 6 equipes, eles já puseram para fazer 2 equipes, faz um no Master e o veterano para que todo mundo possa jogar, né? Então o nível também foi muito bom, né? E a gente já deve encerrar agora no final do mês as primeiras fases do veterano, e o Master é só uma semifinal, porque vai classificar apenas 4, né? Já faz uma semifinal direta e sai os finalistas. Então eu acredito que também foi uma modalidade muito boa, né? O feminino tá dando jogos muito parelho, né? Muitos jogos bons aí todos os sábados, né? E também a gente fez esse ano na categoria sub-18 também, que já são jogos que já entram nas últimas partidas agora nesse mês, para a gente poder fazer as finais também. Vamos tentar organizar as finais aí para a gente conseguir fazer tudo num dia só, né? A gente sente que a dificuldade vai ser um pouco grande, justamente para quantidade de atletas que vão participar e de equipes, né? E a gente vai tentar fazer uma programação para terminar aí no máximo até o dia 19 de novembro. Joel, e como que fica a fase mata-mata? Agora inicia já na sexta-feira com a Série B. A agenda de jogos vai continuar segunda, terça e sexta? A gente fez uma programação um pouquinho diferente na questão dos horários, porque como agora a gente vai ter, alguns jogos pode ter a possibilidade de ter pênalti, né, após a empate durante o tempo normal, como é mata-mata, né? Então a gente optou por tirar um jogo e à noite, né, fazia 4, a gente vai fazer só 3 mata-mata, né? Já iniciam na sexta-feira 3 jogos da Série B, na segunda e na terça já terão jogos da Série B também, e já na terça-feira, no último jogo, e os 3 últimos jogos da sexta-feira da semana que vem também já encerram já o mata-mata da Série A também, né? Então já a semana que vem a gente praticamente elimina
a segunda fase das duas categorias. Então, cada semana a gente vai fazer dessa forma para ir eliminando fases para depois, na primeira semana de novembro, a gente já começar com as semifinais e tentar organizar aí, como eu falei, a final para o dia 19. Parece que o andamento do Jaslo agora deu uma apertada. É só a impressão de quem está olhando ou realmente foi dado uma aceleradinha no andamento? Lipe, eu acho que é uma questão importante que você levantou, que a gente está com bastante dificuldade devido às grandes... tem bastante equipes que participam de algumas competições a nível regional, né? E nós temos muitos municípios aí na região que estão fazendo essa programação dos campeonatos justamente nesse final de ano, né? Então, nós temos campeonatos em todas as cidades da região, inclusive nós batemos o choque também com o Municipal de Campo. Então, teoricamente, sábado e domingo a gente não tem como fazer o futsal, porque bate de choque com o Municipal, né? E tem alguns jogos a nível regional também, que tem equipes que participam, né? E então a gente vai tentar fazer não acelerar, mas tentar continuar aquela programação que a gente tinha, né? De jogos segunda, terça e sexta, justamente para a gente poder entrar no mês de novembro, que é o mês que a gente vai ter Copa do Mundo e tem algumas competições também regionais que já estão sendo finalizadas, elas vão começar a dar choque, para a gente poder fazer um pouquinho mais espaçado os jogos, para as equipes poderem ter jogos por semana, né? Uma semifinal, sem dúvida nenhuma, vai ser um pouquinho mais complexa, né? Ela é um pouco mais desgastante, ter um tempo hábil para descansar e a gente poder fazer as finais com todos os atletas 100%. Então, é como você falou, realmente está se afunilando, né? E agora a gente tem que ter um pouquinho mais de cautela justamente para não prejudicar as equipes. Joel, vendo pelo viés do esportista e também pela qualidade que a competição está exigindo, essa realização de várias competições na mesma data pode apequenar ou dificultar a realização do Jaslo? Na verdade, assim, Lipe, eu acho que nós fomos fazer uma análise do que aconteceu nos últimos anos, como todas as cidades não conseguiram fazer as competições nos seus meses certos, né? Que a gente já tinha um histórico de competições, cada cidade procurar fazer a sua no determinado tempo, né? Já era uma questão assim mais definida, né? Então, com a pandemia deu uma segurada, as próprias prefeituras e os departamentos de esporte também priorizaram para fazer mais no segundo semestre. Então, deu um pouquinho de choque e a gente tentou fazer a programação conforme as cidades na região fazem, né? Justamente para não atrapalhar o outro, né? Porque como nós estamos numa cidade polo, 90% dos atletas que fazem parte das cidades vizinhas, eles também participam aqui, né? Então a gente procurou fazer esses jogos um pouquinho mais esticado, dando dentro da semana alguns dias para que as cidades das vizinhas aí da nossa cidade possam realizar suas competições também, né? Como a nossa tem um pouquinho mais de atrativo, justamente por algumas questões né, foi feito sendo uma criação de um valor para a modalidade que as equipes chegaram ao campeão geral, né? Foi cobrada uma taxa de inscrição que vai ser repassada para as equipes no futsal. Então tem um atrativo um pouquinho maior, né? Que é um financeiro que as equipes finalistas vão receber. Então, assim, cria um pouquinho mais de expectativa e a gente procurou fazer isso justamente para valorizar a competição, porque São Lourenço, o futsal, ele tem muita participação, né? Então, eu acredito que talvez no ano que vem a gente tenha um pouquinho mais de facilidade. E aí entrou também a questão da eleição, né? Que vamos pegar 2 finais de semana também que atrapalha. E a questão da Copa do Mundo também, que a gente sabe que chegando aí do dia 15 de novembro, esse ano teve uma mudança na data, né? Então a gente vai procurar continuar a programação, mas sempre assim, a gente sempre conversa com algumas pessoas da região e os diretores de esporte justamente para não dar choque, né? Então, mas a gente está procurando ter acessibilidade para poder ajudar todo mundo. Além do futsal, o Jaslo contempla outras modalidades. A maior parte delas também já está chegando aí na fase classificatória ou decisiva. Isso. Ali, na verdade, a Bosch e o Bolão que a gente fez no Centro Esportivo, ela já terminaram a primeira fase. Então, a gente vai reiniciar agora a segunda fase somente depois dos Jogos Abertos, né? Porque todos os nossos atletas que fazem parte das equipes do JASO, eles estão envolvidos na questão do município, na fase regional em Pinhalzinho do JASC, agora nesse final de semana, dia 7, 8 e 9, né? Então, a gente priorizou para fazer para frente, justamente para que eles possam, agora, nessas semanas, se preparar, né? Em questão de treino e tal, a organização das equipes para poder ir competir pelo município. Então, a gente deixou essa semana justamente aberto para essas modalidades para elas poderem fazer para frente. Nós já temos o tênis de mesa já entregou já na segunda fase, o xadrez também já teve competição nessa semana passada. Então o vôlei também já entra nas últimas rodadas agora. O futsal feminino também nos próximos 2 sábados, no dia 15 e no dia 22, encerra a primeira fase. Então a gente vai tentar fazer todos os mata-matas, as segundas fases, quando chega ali nas semifinais, né? E no início do mês de novembro, para a gente poder concluir o JASO com êxito, né? Então tem algumas modalidades ainda que a gente vai
começar a movimentar a questão do vôlei de areia, né, que a gente tem que fazer. Então, teoricamente, no mês de novembro, a gente deve fazer em 2 finais de semana. E o futevôlei também, que são 2 modalidades que a gente precisa do espaço físico fora do ginásio, né? Então, a gente tem que marcar aí no sábado, a gente vai em contato aí com as empresas e as equipes que se inscreveram para a gente poder terminar essas modalidades e encerrar o Jaslo. A gente quer tentar fazer numa semana só todas as finais, né? Então, acredito que a gente tá andando assim tranquilo, né? Dá um pouquinho de transtorno, né? Questão da montagem das tabelas, como eu falei, questão de choque de data. A gente está procurando ser acessível para que a gente consiga finalizar o Jaslo esse ano, que foi uma participação recorde, não só de jogadores, atletas, mas também de equipes participantes, que o número foi bem expressivo, né? Falando em números expressivos, o número de espectadores acompanhando o futsal e também bolão, bocha, está sendo surpreendente, né? Quem quiser acompanhar, é só chegar onde está acontecendo os jogos? Como é que faz? Isso, Felipe. Então, a partir de sexta-feira, né, já inicia os mata-matas da Série B no ginásio municipal, né? São 3 jogos agora por noite. Então, na sexta, na segunda, dia 10, no dia 11, que é segunda e terça, e no dia 14, na próxima semana, são segunda, terça e sexta, vão ser os mata-matas da segunda fase do futsal Série A e B. Então, o público está convidado, né, quem quiser assistir. A gente está divulgando agora nas redes sociais também, vai passar para a imprensa também para poder ter essa divulgação maior. As equipes também já receberam a tabela hoje pela manhã, já devem estar comunicando seus atletas. E para a gente dar agora a segunda fase, né? E na próxima semana, após o JASC, então a gente já inicia de novo os mata-matas, segue essa terceira fase e também nas outras modalidades que começam a entrar nos confrontos de mata-mata, a questão da bocha masculina e feminina, o bolão masculino e feminino e também o 48, que é uma modalidade que a gente já tem equipes classificadas para a segunda fase. Então, acredito que já estamos inchando aí nos 50% do Jaslo, né? E mais 50% a gente consegue encerrar aí no dia 19. Show de bola, João. Mais alguma consideração? Não, é só para a gente frisar a questão dos jogos abertos, né? Aproveitando o espaço, a gente vai estar representando o município agora na próxima sexta-feira com o futsal feminino, né? A nossa equipe da Associação Laurenciana aí que representa e treina e faz parte da estrutura esportiva do município, vai estar em Piauzinho a partir da sexta. Nós temos jogos na sexta-feira, no sábado à tarde e no domingo à tarde. Então nós queremos uma chave um pouco difícil, né? Piauzinho, time da casa, que é nosso adversário também na Liga Catarinense. Xanxerê, que reforçou praticamente com todas as atletas aí da equipe de Joaçaba, né? Que Joaçaba não classificou e acabou convocando essas atletas de Joaçaba. Então vai estar representando Xanxerê também, investimento um pouco mais alto. Então que é a nossa chave. E Lindóia, que Itapiranga, né, que foi o nosso adversário da final ano passado aqui em São Lourenço. Então, é uma chave bem difícil, a gente vai estar representando o município aí e vamos procurar fazer um bom desempenho aí nos jogos abertos, porque a gente também busca a vaga para os jogos abertos, são 3 vagas, né? Então a gente vai lutar aí para conseguir essa vaga. A gente sabe que é difícil, mas vamos com a nossa equipe, está treinando, continua o trabalho de treinamento, né? E vamos continuar nosso trabalho com o futsal. Estamos já na semifinal no campeonato regional aqui em São Domingos, né? Na última semana a gente acabou vencendo 2-0 e mais algumas competições que a gente vai ter após os jogos abertos. Então, dando sequência aí o nosso futsal feminino que deve fazer aí o fechamento no ano também no final do mês de novembro. A Associação Laurenciana de Futsal Feminino tem participado de várias competições na região e tem se destacado bastante por ser uma equipe nova com os desempenhos que está alcançando. O elenco como é que está se comportando? Como é que tu está vendo essa evolução da equipe? Eu acho que para nós, primeiro ano, foi bom para a gente ter um aprendizado na questão da evolução delas, né? E elas também sentiu qual que era o nível para elas poder participar, né? Eu acredito que nós começamos com 18 atletas no elenco, hoje a gente tem 12, né? Perdemos praticamente 6 atletas, 2 por desistência, né? E 4 por cirurgia. Nós tivemos 3 atletas nossos do futsal feminino que durante as competições ali, os treinos, acabaram lesionando o ligamento cruzado do joelho. Tiveram que passar por cirurgia, graças a Deus todas elas fizeram, né? E então a gente vai ter que aguardar esses atletas o retorno para o ano que vem. Então a gente está com uma ideia já, iniciamos já o próximo projeto para 2023, né? A ideia é retornar à modalidade, à estrutura da associação, reforçando a questão financeira, que a gente precisa buscar alguns recursos maiores, né? Para investimento também. Estamos pensando em trazer talvez 1 ou 2 atletas aí a nível de Brasil, né? Tem algumas atletas já que a gente está contactando aí para vir para São Lourenço para reforçar a equipe. E algumas atletas da região que a gente conversou, mas assim, tudo depende da questão de trabalho, né? Porque como o futsal não é ainda profissional e nenhuma equipe treina 2 períodos, né? Faz alojamento como existe no masculino também. Então a gente depende dessas atletas para elas poderem trabalhar e poder vir treinar. Então a gente está conversando, acredito que nós temos um projeto assim a longo prazo, né? Esse ano foi mais pé no chão para dar um pouquinho mais de oportunidade para que as nossas atletas aprendam como que é uma competição de nível, né?
e acredito que esse resultado foi muito positivo. Então, a gente pensa em fazer uma estrutura um pouco mais forte, almejando um pouquinho mais de investimento também na base, que a gente está fazendo uma estrutura um pouco diferente ano que vem na base, com algumas meninas da região aqui para fazer a questão do ULESC Joguinhos, para reforçar a nossa cidade, né? Meninas aqui da região, né? Então, assim, é uma estrutura um pouco alta, mas a gente precisa um pouco de investimento, então a gente está buscando isso e acredito que a gente vai continuar mais forte ainda, cada ano podendo aumentar a qualidade da equipe e também a participação e os retornos na questão das competições que a gente vai participar ano que vem. E quem quiser apoiar e incentivar financeiramente a ALAF, como é que faz? Verdade, ali nós estamos iniciando o projeto agora e nos próximos dias a gente já vai encaminhar, né, os projetos para renovação das empresas que a gente firmou parceria esse ano, né, e assim sempre tem, né, nós tivemos durante o processo do ano cinco empresas que nos ajudaram, né, após o fechamento do projeto, mesmo estando o movimento em competições, na equipe em competições, a gente buscou algumas pessoas interessadas, nos ajudaram, né, então isso é legal, né, então a gente vai estar passando aí no comércio, visitando alguns empresários, né, quem ajudou, e tem alguns que disponibilizaram a visita e a gente vai procurar também nessa semana, pode nos procurar, né, pode nos procurar ou no CDM, ou qualquer uma das meninas da diretoria que fazem parte, as meninas que treinam, né, quase todas elas fazem parte da diretoria, elas que coordenam essa questão, né, podem procurar elas, a gente vai estar mostrando o projeto e acredito que a gente já tem uma visibilidade de algumas empresas já meio que conversada e acredito que ano que vem a gente vai fazer um projeto ainda melhor para aumentar, como eu falei, aumentar a qualidade da equipe e também a participação nas competições que a gente vai disputar em 2023. João, muito obrigado pela tua participação no Sport DR. Boa sorte e bons jogos. Valeu, obrigado ali pelo espaço mais uma vez, né? E sempre que precisar agora, como eu falei, agora começa a funilar as questões das modalidades aí do JAS, então a gente vai estar sempre passando para vocês aí, quando der um tempinho a gente vem esclarecer e passar as informações que vocês precisam aí para a gente continuar essas modalidades, essas competições que são grandes, né? Então a gente agradece o espaço mais uma vez e sempre que precisar pode nos chamar que a gente vai estar presente. Muito obrigado, Joel. Obrigado também a você que acompanha o Sport DR. Fique ligado. Na sequência, o andamento e a atualização das competições de São Lourenço do Oeste e região. Venha para o Chapecó Grill. De segunda a sábado, ofertamos um dos maiores e mais diversos buffets de São Lourenço do Oeste. São diversos tipos de saladas, pratos frios, pratos quentes e a maior diversidade de carnes em grill. Estamos na Avenida Brasil, número 745, junto ao Ítalo Supermercados. Setembro é o mês do cliente e a Império Esportes estendeu as promoções. São ofertas com descontos de 20% a 50%. E mais, para presentear nossos clientes em compras de qualquer valor, você concorre no sorteio da Camisa do Brasil. Ele acontecerá no dia 30 de setembro. Venha a Império Esportes. Estamos na Ernesto Belter, na antiga Pascoaloto Esportes. Ou, se preferir, chama no WhatsApp 49-3344-1151. Voltamos com o Sport DR desta terça-feira, dia 4 de outubro, e vamos atualizar o andamento das competições que são realizadas em São Lourenço do Oeste e região. Na noite de ontem, segunda-feira, dia 3, foram definidos os últimos finalistas do Campeonato Municipal e Regional de Futsal de São Domingos. Uma rodada foi realizada no ginásio Vereador José Molinari, com 3 confrontos. O primeiro deles foi validado pela categoria Veteranos, onde o Departamento Municipal de Esportes de Coronel Martins encarou a Easy Comp Futsal Veteranos. No término do tempo regimental, o confronto findou empatado em 1 gol. Nas cobranças de penalidades, a equipe do DME de Coronel Martins conquistou a vitória por 3-2. O segundo jogo da rodada foi validado pela categoria Força Livre no naipe masculino Série A. O confronto foi entre o Atlético Futsal São Domingos contra a Construtora Paz Madeireira Schaefer. No tempo regimental, o Atlético Futsal São Domingos conquistou a vitória e também uma vaga na semifinal com o placar de 4-1. No último jogo validado na rodada, válido pela categoria feminino, o Comitê Municipal de Esportes de Abelardo Luz encarou o Departamento Municipal de Esportes de Coronel Martins. Ao término do confronto, a equipe abelardense comemorou a vitória com uma goleada de 6-0. Esses são os últimos resultados da primeira fase do Campeonato Municipal e Regional de Futsal de São Domingos. A competição terá andamento nos próximos dias, sendo que o Departamento Municipal de Esportes de São Domingos vai anunciar a agenda de jogos
logo na sequência, a partir de quinta-feira. Uma pausa será realizada esta semana por conta da realização dos Jogos Abertos de Santa Catarina, o JASC, onde muitos esportistas irão disputar representando seus respectivos municípios, e a coordenação do Campeonato Municipal e Regional de Futsal decidiu adiar um pouco a realização do andamento das rodadas para que todas as equipes não sejam prejudicadas. Nesta terça-feira, dia 4 de outubro, foi realizada a classificatória microrregional dos Jogos Abertos da Terceira Idade, o JAST de Santa Catarina. São Lourenço do Oeste foi o município sede e contou com a participação de outras 3 cidades representadas em disputa. O Centro Esportivo sediou os confrontos. Na etapa foram disputadas as vagas de bocha, bolão 23, canastra, truco, dança de salão 60 anos e dança de salão 70 anos. Além do município de São Lourenço do Oeste, houve representantes dos municípios de Coronel Martins, Campo Herê e Galvão. De acordo com Ederson Morosini, o articulador esportivo da FESPORT, a classificação de 2 representantes das categorias consideradas individuais e de 1 representante por categoria considerada coletiva. Os vencedores já serão conhecidos na data de amanhã com a homologação dos resultados e os representantes terão a classificação para a fase estadual do JAST a ser realizada entre os dias 7 e 11 de dezembro no município de São Bento do Sul. Competição esta que reúne atletas com idade superior a 60 anos. Em São Lourenço do Oeste está em andamento a 29ª edição dos Jogos Abertos de São Lourenço do Oeste, o JASLO. Na noite desta terça-feira, dia 4, será realizada a segunda rodada de xadrez. Os jogos têm início por volta das 19 horas e serão realizados no ginásio Adilson Rogério da Croce, na ala da sala de reunião. Dentre os confrontos anunciados pelo Comitê Desportivo Municipal de Esportes, o CDM, está os seguintes: Marcelo versus Emanuel de Césaro, Anderson Consili versus Vitor Wozniak, Alexander Manfroy versus Alan Capitânio, Vitor Epping versus Altair Borges, Thiago de Oliveira versus Nicolas Capitânio e Marcelo Neckel aguarda um dos representantes das outras equipes para realizar a sua partida. Também pelo 29º Jogos Abertos de São Lourenço do Oeste terá andamento as disputas de bocha. Ainda pela primeira fase, uma rodada será realizada no naipe feminino nesta quarta-feira, dia 5. Confrontos serão realizados nas canchas do Centro Esportivo de São Lourenço do Oeste. Na cancha de número 1, Brejeiros Futsal Clube, a Associação Lourenciana de Bocha, vai encarar Bellatrix Futebol Clube, AS Tintas. Na cancha de número 2, a Associação Esportiva Prado A vai encarar a equipe XBET 99A. Ambos os confrontos terão início por volta das 19 horas e 15 minutos. E para fechar as disputas no naipe feminino, mais uma rodada será realizada, sendo que os jogos estão programados para serem realizados no dia 12, também no Centro Esportivo. Na noite desta terça-feira, dia 4 de outubro, o Futsal São Lourenço entra em quadra contra o Joinville Esporte Clube, confronto que vai ser realizado no Centro de Eventos Carl Hansen, lá no município de Joinville, Casa do Jeque. O jogo é válido pela 6ª rodada do retorno da Série Ouro, competição esta que tem o Jeque como atual líder, aonde tem uma campanha de 33 pontos, sendo que dos 13 jogos disputados, 13 vitórias foram registradas e 3 empates foram sofridos. Até o presente momento, o Jeque é a única equipe invicta na competição. O Futsal São Lourenço está na 6ª posição, aonde já disputou 13 jogos, sendo que 16 pontos foram conquistados. A campanha conta com 5 vitórias, 1 empate e 7 derrotas. O Futsal São Lourenço volta às quadras na noite de amanhã, quarta-feira, dia 5, para encarar o São Francisco Futsal. Desta vez, o jogo é válido pela Copa Santa Catarina e vale a vida do Futsal São Lourenço nesta competição. O elenco do Futsal São Lourenço partiu em viagem nesta segunda-feira, dia 3, tendo chegado em Joinville, onde faz o primeiro jogo e também é base para o segundo confronto. Até o fim de semana, a equipe participará de outra competição,
que é a classificatória regional dos Jogos Abertos de Santa Catarina, o JASC. A você que acompanha o Esporte DR, nosso muito obrigado e fique ligado. A atualização das competições em andamento em São Lourenço do Oeste e região estão no portal de notícias destaqueregional.jor.br. Estas são as principais notícias do desporto de São Lourenço do Oeste e região nesta terça-feira, dia 4 de outubro. A você que acompanhou o Esporte DR, o nosso muito obrigado. Fique ligado em nosso portal de notícias e acompanhe em tempo real a cobertura das competições que estão em andamento e também amanhã na nova edição do Esporte DR.